Respirar fundo, vamos continuar a nossa caminhada nessa esperança, esperança que nos nutre. Como é linda a esperança! O Bênção da Manhã, ele reflete tantos temas que a gente vem percebendo que a esperança, ela é a vida, puramente a vida. Por isso que a gente precisa se cuidar, em todas as dimensões, né? Física, espiritual, ali, emocional e todas as outras dimensões. A gente precisa saber como a gente se cuida para que a esperança fique viva, porque enquanto há vida, há esperança. Ai, mas eu estou tão desanimado, eu recebo tantos nãos na vida, isso me esgota. Calma, calma, o não está te direcionando para o sim, para o melhor para você. Às vezes a gente idealiza muitas coisas, isso que esgota também, muita idealização vai esgotando, porque tira o pé da realidade. Precisamos pôr os pés na realidade, saber o que na consciência está falando e o que está te esgotando. Relacionamentos. Muitas vezes relacionamentos sem diálogo são trocas de solidão, né? Então, se o relacionamento, seja ele fraterno, ali a amizade, seja ele amoroso, seja ele profissional, se não tem diálogo, não está funcionando. E tem que ser sincero, sabe, gente? A realidade mesmo, ela precisa ser assim, bem transparente, mesmo que doa. Isso é muito importante. Relacionamento ali como duas ilhas próximas, mas separadas, muitas vezes por um oceano de silêncio, né? Acontece tanta coisa, talvez, aí dentro da sua casa, ninguém fala, ninguém sabe, mas aí fica só assim, né? Naquele verniz de, mas nós temos uma casa bonita, os filhos estão nas melhores escolas, eu trabalho muito bem, eu tenho minha profissão, mas cadê o diálogo? Você sabe o que a sua esposa está sentindo? Você sabe o que verdadeiramente o seu filho está precisando? Você acha que ele precisa, mas você está escutando o seu filho? Está ali dialogando com o seu chefe? O que esgota, meus amigos, não é a distância, mas às vezes a proximidade vazia. É o esforço sobre-humano de ficar decifrando olhares, de adivinhar intenções. Muitas vezes, de carregar sozinho, sozinha, o peso de um nós que se desfaz em fios de incompreensão. Do eu acho, ele vai saber. Você imagina, se eu não falo verdadeiramente com o meu diretor sobre os meus olhares sobre o programa, sobre o que precisa, sobre o que a gente acha, se eu não escuto ele, como que a gente faz isso? Aqui, antes do programa, a gente às vezes, mesmo que seja um oi verdadeiro, um bom dia gostoso, ou gente, o que vocês acham? Vamos fazer assim? Eles falam para mim, vamos fazer assim, isso é diálogo. Eles estão sentindo e a gente troca, cria, fortalece vínculos. Cada palavra não dita vira um tijolo e um muro invisível e vai crescendo, né? Cada necessidade não expressada vai se transformando em um peso nas costas. E não adianta, viu, que não esquece. Isso que precisava ser dito, ele vai ser dito de alguma forma. Aí o cansaço vem, né? Aí o cansaço vem da batalha interna entre o que se sente e o que se cala. É o desgaste de amar no escuro, tateando uma parede que não tem porta. O diálogo é a seiva, é o oxigênio. Ai, gente, como o diálogo ele é fundamental. E fica tranquilo, viu? Mas eu tenho tanta dificuldade de falar, tem que falar. Porque aí que tá, mais importante do que se fala é como se fala. Olha, você me desculpa, eu errei. É difícil, né, falar isso. Mas é importante, porque o que é bonito, o que é forte, o que é gostoso é o que vem depois mesmo. É o que vai fortalecer na amizade, o que vai fortalecer na sua relação amorosa, que vai fortalecer na sua relação profissional. Falar realmente o que você está sentindo. Olha, eu não estou me sentindo bem, por isso. Eu estou me sentindo bem, muito obrigada, por isso. Sem ele, sem um diálogo, o amor vai murchando lentamente, até se tornar apenas uma sombra do que um dia foi, de intenção, do que um dia foi gostoso de pensar e de imaginar. Coloque em prática. Comece a exercitar isso, seja no seu ambiente profissional, no seu ambiente
amoroso no seu ambiente familiar, principalmente na família. Vai colocando essa proposta, esse exercício de falar e de saber escutar. Vamos ler em Efésios, na palavra de Deus, escutar a palavra, esse diálogo constante de Deus com a gente, esse diálogo que faz toda a diferença na nossa vida. De vossa boca não deve sair nenhuma palavra má. Ao contrário, dizei alguma boa palavra, capaz de edificar quando necessário e de fazer o bem aos que a ouvem. Paulo convida a comunidade de Efésios a uma conversão contínua. Essa conversão contínua baseada na fé em Jesus Cristo, que necessita de gestos concretos. E um gesto concreto que ele coloca é uma boa palavra. Nós não devemos falar palavras más, falar palavras inconvenientes que destroem, que machucam, mas palavras boas, palavras construtivas, que edificam a vida, que edificam a vida do outro, que transforma a realidade do outro. Ao refletirmos sobre diálogo, nós refletimos sobre aquilo que somos como pessoa. O ser humano é um ser de relação com o outro. Nós nos relacionamos, nós convivemos e a partir da fé acreditamos que Deus nos cria para viver em comunhão, para viver ao lado do outro e para viver bem com o outro. Não somos criados para nos isolarmos, para vivermos numa ilha, um robissionismo, um individualismo, que é a vida de hoje, muitas vezes, marcado pelo isolamento, o estar só. Um estar só que se fecha, que se enclausura, não é capaz de ser ele mesmo. Por quê? Não é capaz, muitas vezes, nem de dialogar consigo, de escutar a si mesmo. O diálogo, a palavra, os gestos de encontro nos transformam como pessoa. E aqui nós somos convidados a falar, a nos expressar e também a nos escutar. E aqui eu lembro um trecho da palavra de Deus, que é o encontro de Moisés com Deus na sarça ardente. Ele tira as sandálias para se aproximar. Assim também nós devemos nos despojar daquilo que não nos enriquece como pessoa para estar próximo do outro, o escutar, o deixar o outro falar, se comunicar, dizer aquilo que realmente é. E se nós pararmos um pouquinho para pensar, com quantas pessoas nós podemos expressar aquilo que somos, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos? Quantas pessoas vêm até nós e podem ser acolhidas e dizer com sinceridade aquilo que pensa, aquilo que sente. Sem diálogo não existe relacionamento. Sem diálogo não existe comunhão. Sem diálogo não existe uma vida plenamente humana. É necessário criar sempre espaço para dialogar, para conversar, para se expressar, para sermos nós mesmos, gente e pessoa humana. Vamos rezar um cadinho? Vamos rezar um cadinho. É sempre bom rezar. E a oração é isso também, é um diálogo com Deus. É falar e escutar. Falar e escutar verdadeiramente. E esse cadinho que a gente faz aqui, ele tem uma potência tão grande
a nossa verdade, essa sinceridade de coração. Se coloque verdadeiramente no seu íntimo de fazer esse Pai Nosso, de rezar, de falar esse Ave Maria com gosto, com amor e de verdade. Vamos nos colocar diante de Nossa Senhora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.